seguinte situação já tem acontecido com você. Você está lá de férias, visitando um local novo e de repente você se perde em alguma rota. Mas como você está a passeio, descansando, você perde alguns minutos até encontrar a localização certa, mas está tudo bem. Só que isso não pode acontecer no dia da sua prova. Você precisa saber exatamente como chegar no seu local de prova. Então, assim que a sua banca divulgar os locais de prova, você precisa fazer um passeio online e descobrir quais rotas levarão você da sua hospedagem até esse local. Lembra da aula passada que eu te contei uma história sobre as nossas malas e que um taxista acabou nos ajudando? Pois bem, nesse mesmo concurso, quando a gente fez a reserva da nossa hospedagem, a gente acabou deixando para fazer isso tarde demais. Era um concurso muito grande, tinha muitos inscritos e assim, a cidade lotou. Não tinha mais hotéis mais centrais ali que a gente conseguisse ficar. Então a gente acabou ficando numa pousada mais distante, assim, né? Não era bem central, não. E chegando lá, a gente se deu conta do quanto esse local era longe dos nossos locais de prova, até porque no nosso caso seriam 2 locais separados. E esse taxista que foi nos levar, ele acabou nos alertando que para esse bairro que a gente ficou, que era a nossa pousada, tinha apenas uma entrada nesse bairro, não tinha outras vias para conseguir sair dali. Ou seja, se acontecesse qualquer interrupção, qualquer congestionamento, a gente ia ficar ilhado ali naquele bairro. Então ele nos alertou que a gente precisava sair bem mais cedo. E foi o que a gente fez. Ele veio nos buscar, ele agendou com a gente, veio nos buscar bem cedo, tipo 5 horas da manhã. Ele estava lá na frente da pousada para nos levar para evitar que a gente pegasse trânsito ou qualquer interferência que tivesse ali no caminho. Mas então o que você está querendo me dizer é que eu posso confiar no meu transporte e ficar de boa? Não. Alguns motoristas não conhecem todos os caminhos daquela cidade. Ah, mas e o GPS? Dá para confiar, né? Nem sempre. Às vezes, dependendo do tamanho do seu concurso, as provas vão acontecer em várias instituições. Algumas bancas contratam colégios que ficam bem afastados, numas ruazinhas assim, bem difíceis de chegar, nos locais bem longe ali da área central daquela cidade. E aí até mesmo com o GPS fica difícil. Então faça um tour aí com o seu Google Maps, por exemplo, veja as rotas de saída, não confie apenas no seu transporte ou no GPS de quem está dirigindo, porque você ter noção da sua localização vai te proporcionar pensar em alternativas caso algo saia do seu planejado. Chame o seu transporte com antecedência para evitar atrasos. Eu já participei de um concurso em que chegou um momento que não tinha mais transporte na cidade. E eu fiquei sabendo disso porque tinha umas pessoas que já estavam no local de prova e como tinha muitos inscritos, tinha pessoas de vários locais do Brasil e eu via algumas pessoas assim conversando no telefone, mas fulano não vai chegar porque ele não conseguiu Uber, não conseguiu táxi, não conseguiu nenhum transporte para vir para cá. E como as provas eram em vários locais assim espalhados na cidade, então tinha muito local de prova. Só que não era só isso. Nesse dia não estava acontecendo só um grande concurso. Tinha um evento, um festival, porque a prova foi no verão. Aí teve um festival de verão que estava acontecendo nessa cidade. E era bem no horário ali que estava terminando aquele festival. Estava terminando bem de manhã ali, em torno de 6 horas, 7 horas. Então, acabou os transportes na cidade. Então ficou bem complicado. Então se antecipe na questão do transporte também. E uma última dica é: a melhor forma de você conhecer o seu local de prova é você visitando ele. Então, se possível, viaje um dia antes para você ter tempo de ir lá conhecer as rotas, como chegar no local de prova. Até mesmo se a sua prova for de 2 períodos, você vê ali ao redor se tem local para almoçar, enfim, você vai ver, vai se programar de diversas formas. Então, depois a gente até tem uma aula, mais para frente, a gente tem uma aula falando só sobre conhecer o seu local de prova. Essas foram as dicas dessa aula, espero que ajudem você a evitar qualquer tipo de perrengue aí na sua viagem e eu te vejo na próxima aula.